Irmãos, nós vamos dar a Deus o que o Senhor Deus espera de nós hoje: ouvir a sua palavra, aprender, porque não adiantaria nada marcarmos aqui um momento e o pastor dizer: eu vou fazer uma oração por você, para você ir embora abençoado. A Bíblia ensina que é preciso conhecimento. Sem conhecimento reina a destruição do maligno. Sem o conhecimento o povo continua sendo destruído. Sem a verdade o povo continua perecendo. E nós temos a oportunidade de ser conhecedores de toda a verdade quando, irmãos, o Espírito do Senhor tiver liberdade em nossas vidas. Nada podemos contra a verdade, a não ser andando nela e vivendo nela. Cristo diz: eu sou a verdade. Então precisamos apresentar diante dele as nossas vidas. E um dos conhecimentos necessários que eu e você precisamos ter é o de que a Bíblia ensina, irmãos: as promessas do Senhor vão se cumprir. Deus tem promessa na sua vida? Ah, pastor, glória a Deus. Deus fez promessas na minha vida. Eu creio nas promessas do Senhor. Mas é preciso entender que Deus sabe e vê todas as coisas, meu irmão. Que podemos até chegar diante dele e dizer: Senhor, a tua palavra diz. Dizer: Senhor, está escrito. Meu Deus, o Senhor disse desta maneira. E Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer: sim, eu sei o que eu disse, eu sei o que eu falei, e estou disposto a cumprir na sua vida. Estou disposto a fazer por você. Mas lembre-se de uma coisa: que a minha promessa só vai se cumprir se você souber, aprender e fizer a minha vontade. Hebreus 10:36 não diz isso? O que diz Hebreus 10:36? Necessitais de perseverança. Algumas traduções dizem paciência. Necessitais de perseverança ou de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de possais alcançar o que, gente? Então perceba que muitas vezes onde é que estamos errando? Em não conhecer a vontade de Deus. Clamamos, invocamos, queremos ver as promessas. Aliás, aplicamos o nosso coração em conhecer as promessas do Senhor. Cobramos a Deus? Sim. Há um tempo atrás, acho que eu falei com você, né? Encontrei uma pessoa que me disse: pastor, coloquei Deus na parede. O que é isso, meu Deus? Imprensei Deus na parede e falei: não, o Senhor me fez promessa, o Senhor vai cumprir. Já pensou se Deus resolve imprensar essa pessoa na parede também? E a minha vontade, você não vai fazer? Então é muito sério, irmãos. Nós não deveríamos estar aqui, nós não deveríamos estar hoje aqui, se o nosso coração, irmãos, não estiver inteiramente disposto a fazer a vontade de Deus, porque senão seremos pessoas frustradas. Se o meu coração não estiver inteiramente disposto a fazer a vontade de Deus, porque um dos maiores erros dos homens é isso, é achar que ele vai estar acima do querer do Senhor Deus, e ninguém está acima do querer de Deus, ninguém está acima do propósito de Deus, ninguém está acima da sua palavra. Se o meu coração não estiver inteiramente disposto a fazer a vontade de Deus, eu nem devo desejar as suas promessas, porque só depois de tê-las cumprido, ter feito a vontade do Senhor, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida. Antes de tudo, ore a Deus: Senhor, me dê um coração disposto a cumprir tua vontade, me dê um coração disposto a fazer o teu querer, me dá um coração disposto a fazer o que te agrada. E aí, meu irmão, nesse mesmo instante a promessa do Senhor vem sobre a sua vida, se cumprindo já, porque conhecê-la você a conhece. Hoje, nesse dia do jejum, que é a sexta-feira
das causas impossíveis, o propósito da oração hoje é a prosperidade, que é um dom de Deus, que é um propósito de Deus. E se você olhar no pedido de oração que você recebeu da semana passada, o versículo que lá está escrito é o Salmo 122, versículo 7. Não é isso? Sim ou não? Salmo 122, verso 7. Que está escrito o que, gente? Veja: que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Se você olhar todo esse capítulo de Salmo, é claro que Davi está falando, irmãos, de Jerusalém. É claro que Davi está falando da cidade santa. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Mas eu posso trazer para mim e para você esse versículo nos dias de hoje, porque se observarmos o que está escrito e entendermos que, por exemplo, muro, geralmente eu ensino que muros servem para quê, irmãos? Muros servem para marcar um território, muros servem para proteger, muros servem para guardar, muros servem para evitar que os inimigos entrem. O muro marca o meu limite, até onde eu posso ir. Então o salmista está dizendo que dentro dos limites estabelecidos por Deus, tem pelo menos duas bênçãos para nós. Uma delas, paz, e a outra é o que, gente? Prosperidade. Perdemos ambas, perdemos a paz e perdemos a prosperidade. Perdemos a paz e a prosperidade quando o quê? Deixamos os limites da palavra do Senhor. Dentro dela podemos crescer, irmãos, muito mais do que imaginamos. Nós não precisamos ultrapassar os limites da palavra para encontrar, por exemplo, paz. O mundo pode nos dar paz? O que você acha? Baseado no que disse Jesus, João 14, 27, acho que é isso, João 14, 27, baseado no que disse Jesus, ele disse o seguinte: eu vos dou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Então isso quer dizer que o mundo dá um certo tipo de paz para a pessoa, sim ou não? Só que a paz do mundo, ela é uma coisa assim momentânea, passageira. É a mesma paz que vem desde das antiguidades, como por exemplo na época dos gladiadores em Roma, que o povo passava fome, o povo mendigava, o povo não tinha nada, os problemas do povo eram muitos. E o que fazia César? Resolvia o problema do povo? Não, dava-lhes momentos para que eles esquecessem o que estava passando. Trazia os gladiadores, as pessoas para lutar na arena, e quando as pessoas lutavam, eles lutavam, eles pegavam os pedaços de pão embolorado, ele mandava para o povo comia aquele pão e assistia a luta. E qual era o resultado da luta? César, César, César. Momentaneamente o povo tinha o quê? Um instante de alento, esquecia-se dos seus problemas, mas era acabar aquela barbaridade na arena e voltava. É como aquela pessoa que diz assim: olha pastor, quer saber? Eu preciso sair, eu vou sair, eu preciso esfriar a minha cabeça. Eu vou esfriar a minha cabeça. O que as pessoas fazem geralmente, senhor Osmar? Ele fala assim: eu vou pescar. Tem até um dito aí que fala: está nervoso, vai pescar? Não tem? Não é verdade? Pastor, preciso, eu vou pescar, eu vou esfriar a cabeça. Eu digo, mas esse esfriar a cabeça é mais ou menos igual um radiador de um automóvel quando começa a ferver. Ferveu, se você está perto do posto, você entra e tal, deixa o motor ligado ali, coloca uma aguinha e a temperatura vai abaixando, vai ou não vai? Abaixa. Vai lá embaixo, aí você fala: abaixou a temperatura. Você entra no carro, anda 250 metros, a temperatura volta de novo. Por quê? Você esfriou o radiador, mas você não resolveu o problema. Você não observou o que é que está fazendo ele ferver. Eu vou pescar para esfriar a cabeça. Tudo bem, a não ser que você vire um ribeirinho,
more na beira do rio e vá viver somente da pesca. Quando você voltar, sua cabeça vai esquentar de novo. Mais um exemplo, os discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu com eles? Mataram Jesus. Jesus tinha dito: fica em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder do alto, fiquem em Jerusalém. O limite era ficar aonde? Em Jerusalém, porque eles receberiam poder. Mas eles estavam indo para onde? Emaús, local de descanso, águas termais. Eu preciso de um tempo, eu preciso. Preste atenção, você não tem necessidade de sair dos limites estabelecidos pela palavra do Senhor para você encontrar paz, porque a paz o mundo pode lhe dar momentâneo. Há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco, nós estamos em 2019, a Copa do Mundo aqui no Brasil foi quando? Foi 18? 14? O que nós tivemos depois? Teve 2018, não foi? Na Rússia. Foi na Rússia. No Brasil foi 2014. Crise política. País quebrado. Não estou falando de responsabilidade de ninguém, por favor, tá? Nada disso. Mas eu quero que você entenda. Tudo, irmãos, e ali gasta, e arruma isso, arruma aquilo, e todo mundo, Copa do Mundo, quem vai jogar? Brasil! Ele com a camisa do Brasil, ouviram do Ipiranga as margens pra cidade e tal, o Brasil e tal, isso e aquilo outro. Momentaneamente as pessoas esquecem de quê? De tudo. Não tem dívida, problema, essas coisas. Não, por quê? Copa do Mundo. Aí o Brasil vai e perde de 7-1 para a Alemanha, 7-0, sei lá, 7-1? 7-1 para a Alemanha, pronto. Aí acaba a Copa do Mundo para o Brasil, e o que acontece? Volta todos os problemas da sociedade. Irmãos, o mundo pode dar uma paz momentânea, pode, momentaneamente, podemos receber, mas eu não preciso ultrapassar os limites que a palavra estabeleceu para que eu tenha paz, ou para que eu alcance o que eu preciso, dentro do que Deus, irmãos, tem para mim em sua palavra, eu tenho condição de receber. Quando eu estive na cidade de Barra do Garça, uma senhora me procurou, ela queria casar. Essa senhora tinha, acredito que uns 68, 67 por aí. O marido, o que seria o marido era mais velho um pouquinho, tinha 70, 71, 70 alguma coisa. Pastor, nós somos viúvos. Ele viúvo, eu viúva, queremos nos casar. Podemos? Eu falei, claro. Qual o problema? Casem-se. É bom, não tem problema. Casem-se sim, né? São viúvos e tal. Ela falou, só que tem um problema, pastor. Quando meu marido faleceu, ele deixou para mim um benefício, e se eu casar, eu perco o meu benefício. Eu não sei mais como funciona isso. Uns dizem que perde, outros dizem que não perde a coisa, eu não sei como é direitinho não, não sei como é, mas eu parti do entendimento que ela perdesse o benefício. Eu falei, mas o que a senhora quer que eu faça, irmã? Que o senhor vai lá em casa, eu vou fazer uma cerimônia lá na fazenda, na chácara, né? Vou fazer uma cerimônia comum. Eu queria que o senhor fosse lá e abençoasse. Abençoasse o quê? Meu casamento. Fez não um casamento, mas é um ajuntamento. É um ajuntamento. Mas o senhor vai lá abençoar? Eu disse, irmã, como é que eu posso abençoar o que não é abençoado por Deus? Meu Deus, essa senhora ficou brava. Parece que ela olhava para mim e viu o demônio. O senhor não quer ir? O que é isso, pastor, negando bênção? Eu não estou negando bênção, minha irmã. Não estou negando, eu tenho que passar pelo caminho. Eu tenho que ligar na terra, existem as leis, tem que haver. O casamento feito na igreja não tem efeito civil. Então você tem que passar pelo cartório. Casou no cartório, vem aqui, eu faço o casamento. Mas e o meu benefício? Eu digo, olha, então a senhora ajunta e fica com o benefício e perde a salvação. Então eu não posso casar. Pode.
Mas o benefício, pastor, me ajuda, supre algumas necessidades. Filipenses 4,19. O meu Deus em riqueza e glória suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Senhor Jesus. Ele vai fazer. Se a senhora quer fazer algo diante de Deus e quer ser abençoada pelo Senhor, entra no caminho. Ou a senhora quer que eu vou lá e faça o quê? Levanta as minhas mãos e diga: está abençoada em nome de Jesus? Ela falou: é só isso, pastor. Eu falei: não posso, porque pelo menos duas coisas erradas vai acontecer. Primeiro, eu vou estender a mão para abençoar e Deus vai dizer: eu não abençoo. Qual é maior? Deus ou eu? Quem é maior, Deus ou eu? Não adianta eu falar que eu abençoo, se Deus não abençoa. Deus não é maior? Outra coisa, eu vou pecar, irmão. O senhor vai pecar, pastor? Sim, porque a Bíblia diz que tudo que eu não faço por fé é o que? Pecado. Não adianta eu ir lá e falar: meu Deus, eu abençoo, só para que a senhora fique feliz, mas eu não estou fazendo aquilo por fé, porque eu sei que Deus não vai se envolver naquilo, que a glória de Deus não vai se revelar naquilo. Então não adianta eu ir, minha irmã, não adianta. E foi uma luta, irmão, foi uma luta, até quando eu saí de lá. Ela não era muito assim comigo, não. Não era muito assim comigo, não. Mas as pessoas estão muito envolvidas com as suas necessidades, com os seus sentimentos. Eles pensam que precisam sair dos limites estabelecidos pela palavra de Deus para encontrar o quê? Para encontrar a paz, para encontrar a felicidade. Não é necessário, não precisa. Em toda situação que estamos existe um limite, e dentro dela você pode crescer. Por exemplo, hoje estou dando exemplo de Daniel. Daniel, quando chega na Babilônia, um escravo comum, claro que um escravo preparado para assistir na presença do rei, mas era um escravo, e escravo não tem direito a nada. O escravo faz tudo o que lhe mandam, e só come aquilo que lhe dão, e quando dão. Até comentei o seguinte, que se o dono do escravo tiver juízo, ele vai dar uma comidinha melhor para ele, porque outro dia ele precisa trabalhar o dia todo. Mas tinham aqueles senhores que ainda deixavam o pessoal passar fome, deixava os pobrezinhos passar fome, dava qualquer coisa, dá um caldinho para ele de qualquer negócio e vai dormir, que amanhã eu quero você cedo em pé. O cara quase não conseguia levantar. Não foi o caso de Daniel, mas Daniel, quando saiu de Judá, dos cativos de Judá, que foi levado à Babilônia, havia para o Daniel um limite. Ele sabia que ele era o quê? Escravo. Mas ele já colocou no seu coração: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Pediu, achou graça, não se contaminou. Passado 10 dias ele estava com um semblante melhor do que o dos outros. A comida de todos ali foi mudada. E Daniel, como fez esse propósito, perceba que ele permaneceu ali. Com mais algum tempo, Daniel já estava diante de Nabucodonosor. Ele já era um dos principais daquele lugar. Passa Nabucodonosor, vem Beltesazar, seu sobrinho, começa a reinar. Daniel está um pouquinho esquecido, mas quando, irmãos, a corda aperta, Daniel, ele vai lá interpretar, irmãos, o escrito com a mão na parede, e Daniel é honrado no reino. E aí passa o período de Beltesazar, vem irmão Ciro, e Daniel está no reino. Dário, Daniel está no reino. Daniel chegou na Babilônia com os seus 16 a 18 anos de idade, e havia uma profecia que o cativeiro duraria quanto tempo? 70 anos. E se ele sabia que a palavra estava dizendo que duraria 70 anos, teve algo que Daniel nunca pediu a Deus nesse período, antes de completar os 70 anos, que foi o quê? Que Deus libertasse o seu povo. Ele pedia perdão pelo pecado do seu povo, ele pedia perdão pelo pecado de seus pais, ele pedia que Deus fortalecesse seu povo naquela terra, ele pedia que Deus desse ao seu povo uma proteção naquele lugar, mas não pedia que Deus o tirasse daquele lugar. Sabe por quê? Porque a palavra dizia que era 70 anos. Eu te faço uma pergunta: será que Daniel queria sair daquele lugar com seu povo logo? Sim ou não? Então durante 70 anos ele esperou para fazer essa oração. E se ele chegou com seus 16 a 18, vamos colocar que ele chegou com 18 anos de idade.
Passados 70 anos do cativeiro, quantos anos tinha Daniel agora? 58. Cadê seus Daniel agora tinha 88 anos. 88 anos de idade, uma carcassinha. Mas estava diante do Senhor para orar pela libertação do seu povo. Dentro dos limites impostos ali por Daniel, no capítulo 5 diz a Bíblia que ele é lançado na cova dos leões. Vamos ver Daniel capítulo 5? Veja isso. Daniel capítulo 5. Os homens preparam o escrito, não, capítulo 6, perdão. Os homens preparam uma cilada, e na cilada dizia que Daniel não deveria orar a nenhum outro Deus, ou pedir nada a ninguém, não Daniel, mas todo o povo, porque ali na Babilônia era uma mistura de povos. O que faziam os reis? Eles iam nas nações vizinhas, entravam e tiravam as mentes pensantes, os mais capacitados, e os traziam para a Babilônia, e os ensinava na língua dos caldeus, os ensinava as suas culturas, os ensinava todas as coisas, e ali eles tinham na Babilônia os homens mais inteligentes do mundo, e as outras nações não tinham mais as cabeças pensantes, ficavam irmãos à mercê do que fazia a Babilônia. Então a Babilônia tinha uma mistura de povos, adorava vários tipos de deuses, mas esse edito foi para que ninguém adorasse a Deus nenhum. Se tivesse alguma petição, tinha que ir diretamente ao rei. O rei aceitou, selou com seu anel. Daniel, quando soube, ficou firme, não fez um motim na cidade, não fez lá, irmãos, sabe, não foi para o meio da cidade falar que era uma prisão. Isso aqui é uma prisão, isso aqui, sabe o que é isso aqui? É uma prisão ideológica, isso aqui não está certo, ele não pode fazer isso conosco, não pode aprisionar as nossas mentes e tal. Não. O que o Daniel fez? Foi para sua casa, fechou a porta, abriu a janela que virava para o lado de Jerusalém e orou ao Senhor. Só que os homens foram sondar Daniel aonde? Na sua casa. Na sua casa, uma armadilha. E disseram: rei, Daniel não faz caso das tuas leis, está lá, está orando a outro Deus. Dário gostava muito de Daniel, gente. E quando percebeu que era uma armação daqueles homens por inveja, mas como ele tinha assinado o edito, o que ele fez? Ele se forçou a lançar Daniel na cova dos leões. E lançou, fecharam a porta da cova, a entrada da cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel. Aí o rei vai para casa, presta atenção aqui, capítulo de número 6, versículo de número 18, 6:18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim o que, gente? Inocência diante dele, e também não contra ti, rei, não tenho cometido nenhum delito. Veja o que fez. O rei chegou lá e falou: Daniel, gente boa, mas eu não vou encontrar no reino um rapaz igual Daniel. Quem dera o teu Deus pudesse ter te livrado. E o Daniel grita de dentro da cova: rei, vive para sempre. Imagina o rei lá fora: Daniel está vivo?
O meu Deus, a quem eu sirvo, enviou o seu anjo, ele fechou a boca dos leões, porque foi achado em mim o que? Inocência. Ou seja, eu não ultrapassei os limites dentro dos muros. Eu tive paz na onde? Na cova dos leões. Eu não ultrapassei os limites. Rei, fui achado inocência em mim, e contra ti, ó rei, também não tenho o que? Pecado. Veja que Deus, para livrar Daniel, observou a inocência de Daniel diante de Deus, e observou também a inocência de Daniel diante do rei. Nos dois casos. Hoje eu observo algumas situações, irmãos. Você é ensinado, as pessoas te ensinam, né? Cuidado, respeita a unção, respeita isso e tal. Os homens dizem: olha, porque a unção não erra, porque Davi teve a oportunidade de matar o Saul e tal, mas não fez, e por isso Deus o honrou e tal. Mas geralmente eles pregam para você. Só que quando é para eles olhar assim, para eles fazer também, eles não fazem não. É interessante, é incrível. Parece que a mensagem serve só para os subordinados, né? Não serve para os de cima. Deus é um só, irmãos. Deus é um só em todos os sentidos, não tem diferença de um para o outro, né? Então nós precisamos cumprir, nós precisamos manter, nós precisamos entender. Deus está observando, olhou Daniel, bom, na minha lei não pecou, e contra o rei que ele está servindo. E que rei era? Dário, um rei pagão, um rei que servia outros deuses, um rei, irmãos, que tinha vários costumes idólatras. Para o Daniel era bom estar debaixo daquele regime? Para o Daniel era bom estar debaixo daquela situação e circunstância? Não, mas ele mantinha-se fiel. Por amor a quem? A Deus. E lá estava ele, e falou: olha, foi encontrado inocência em mim, porque eu não pequei contra ti, ó rei. E o que o rei fez? Tirou o Daniel da cova dos leões e lançou lá aqueles homens, e os leões fizeram uma festa. Mas por que eu te falei isso? Porque, irmãos, quando nós não ultrapassamos os limites, nós encontramos paz mesmo em meio às tribulações. Quando nós não ultrapassamos os limites, nós encontramos paz mesmo em meio à guerra. E a prosperidade, pastor? Daniel saiu da cova e foi ser presidente da Babilônia, o único abaixo do rei. Daniel encontrou paz e encontrou o que? Prosperidade. Aí o que acontece? Passam os 70 anos, passaram-se os dias em que eles deveriam ficar aonde? Na Babilônia. Então quer dizer que os limites de Daniel agora o que? Aumentaram. Ele pode orar para que o povo seja o que, irmãos? Liberto. Ele agora pode orar para que o povo volte à sua terra. Aí Daniel começa a clamar a Deus por isso, porque agora chegou o tempo do que? Da libertação. Não diga nada diante do Senhor sem que antes a palavra do Senhor tenha lhe dirigido. Não faça nada sem que antes a palavra do Senhor tenha lhe guiado. Se a palavra veio, se Deus falou, se Deus se revelou, se mostrou, sim, Senhor, então quer dizer que os limites o quê? Aumentaram. Não queira nada que a palavra do Senhor não te apoie naquilo. Nós nos perdemos nos nossos sentimentos, nós nos perdemos na nossa emoção, nos perdemos na nossa vontade. Eu imagino Daniel pensando: gente, Senhor, será que eu vou ficar vivo? Eu cheguei com 18, se for esperar 70 anos para eu orar, será que eu vou estar vivo aos 88 para orar por esse povo? Será que nessa idade eu vou estar vivo? E os dias passando, alguns dos seus companheiros haviam morrido naquele lugar, porque, irmãos, não havia clemência. Mesmo no tempo de Nabucodonosor, não foram lançados, irmãos, na fornalha de fogo Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados, não havia clemência. Ou eles se submetiam às leis, ou eles eram mortos. Quantos companheiros Daniel viu morrer naquele lugar? Quantos companheiros Daniel viu, irmãos, cair naquela terra?
eu imagino o desejo do seu coração e até uma certa ansiedade para ir embora daquele lugar, para rever a sua terra, para rever o restante do seu povo que não tinha vindo ao cativeiro, para rever o restante das pessoas. Certo que muitos do que ele deixou na terra já não estavam mais vivos também, porque ficaram em profunda miséria, ficaram em profunda derrota, que foi quando veio, irmãos, a restauração. Mas entendam, o desejo dele era de sair, mas ele nunca pediu a Deus que o tirasse dali antes do tempo. Ele nunca pediu a Deus que o tirasse daquele lugar antes que os dias se cumprissem. E às vezes nós nos precipitamos nos nossos pedidos. Queremos tantas coisas do Senhor, mas o tempo daquilo que estamos fazendo ou daquilo que estamos aprendendo, quem sabe não se cumpriu. Eu tenho que ser sensível à voz do Senhor Deus. Vem um momento, vem um instante. Lembra do Pedro na pesca maravilhosa? Ele lançou a rede a noite inteira e foi embora. Ele podia ficar tentando ali até o meio-dia? Podia, mas ele foi embora. Daqui a pouco vem Jesus e fala o que? Volta e lança a sua rede para pescar. Não era mais o momento, não era mais a hora, as redes já haviam até sido lavadas, mas ele falou: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Resultado, veio a prosperidade, veio a vitória. Então, entendam isso. Chega aquele momento em que o Espírito do Senhor, irmãos, fala ao teu coração, em que o Senhor toma ali você se apodera com poder, com graça, você sente a glória do Senhor Deus, aí você usa esse poder, e não há mal que resista. Quer ver um outro exemplo? Paulo e Silas que iam ao templo na hora da oração. A Bíblia diz, isso está em Atos 16, todos os dias lhe saía ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação. Todos os dias a jovem saía: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Esse espírito de adivinhação na vida daquela mulher estava mentindo? Ele estava dizendo o quê? A verdade. Só que o Paulo se indignou com aquilo, sabe por quê? Porque como eles estavam dizendo a verdade, na ausência de Paulo, quem o povo ia ouvir? O espírito enganador que falou o quê? A verdade. Então Paulo não permitiu. Muitos dias e tal, e Paulo via aquele. E outro dia esses homens que nos anunciam a salvação, e Paulo, oh meu Deus. E outro dia, chegou um dia, irmãos, que o Espírito do Senhor veio no seu coração e falou: essa é a hora. Paulo parou, voltou-se ao Espírito e disse: Espírito maligno, eu te mando, saia dela. Na mesma hora saiu. Ele poderia ter feito no primeiro dia, sim ou não? Ou no segundo? Mas ele esperou o momento. Ele esperou a orientação, a ordem de Deus, o momento em que o Espírito do Senhor tomou seu coração para fazê-lo. Então, homem de Deus, mulher de Deus, o que o Senhor falou para nós no primeiro versículo que meditamos? Hebreus 10:36, necessitais de paciência, perseverança, e continue fazendo a vontade o Espírito do Senhor vai tomar teu coração, e aí você vai invocar o poder de Deus, a promessa vai se cumprir. Não há demônio que permaneça, meu irmão, não há ação do mal que continue, não há nada que vai ficar. Então, passados os dias, Daniel falou: bom, agora passaram os 70 anos, os meus limites aumentaram, eu posso fazer uma oração a mais. Qual oração, Daniel? Pela libertação do povo. Capítulo 10. Capítulo 10. Daniel, capítulo 10, diz o seguinte: e no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra, e se tratava de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas.
Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ofir, e o seu corpo era como uma turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor do bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caíram sobre eles um grande temor, e fugiram, e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive a força alguma. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo a voz das tuas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, ou amado, como diz algumas traduções, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Presta atenção, Daniel começa a orar por aquilo, e parece que a sua oração não vai ser atendida. Por alguns dias ele esteve triste, mas nem a sua tristeza permitiu que ele mudasse o que as suas palavras, porque agora ele podia orar com certeza. Agora ele podia orar porque sabia que era propósito de Deus. Agora ele podia orar porque sabia que era a vontade de Deus. Os 70 anos já haviam passado, mas mesmo triste por parecer que a resposta não vinha, ele não mudou as suas palavras. Ele continuou perseverando 21 dias, 3 semanas completas de oração, ali jejum, clamor. E diz a Bíblia que ao final dos 21 dias, no 24º dia do primeiro mês, se apresenta esse anjo, e com a visão que ele teve, ele cai prostrado sem força. Os seus amigos fogem, o anjo fala com ele: levanta, e ele ficava de joelho com as mãos ali colocadas ao chão, e coloque-se sobre os teus pés, porque eu fui enviado a ti, Daniel. Quando Daniel levanta, o anjo fala: você é muito querido, você é muito querido, não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração sobre estas coisas, eu saí para te trazer a resposta. Mas houve uma resistência do príncipe do reino da Pérsia. Bom, quem estava reinando na Pérsia nesse período já era o Ciro. O reino havia sido passado a Ciro. Então foi Ciro que o repreendeu lá? Não. Era o demônio, era aquele líder daquela região celestial que influenciava o domínio no reino dos medos e persas, que não queria que Israel fosse liberto, que o povo voltasse à sua terra, que não queria que voltasse novamente o povo para o seu Deus, e não queria ver se cumprir a profecia. Mas aí a Bíblia diz que o anjo disse o seguinte: eu vim por causa das suas palavras. Ou seja, no limite da sua oração, dentro dos seus muros, Daniel continuou orando sem mudar as suas palavras, mesmo estando triste.
Porque às vezes oramos uma vez, duas, e quando as coisas parecem que vão, irmãos, não vão acontecer como nós esperamos, nos entristecemos e até a nossa palavra muda. Perceba que foram as palavras de Daniel que nutriram o quê? A força do anjo. Ele falou: eu estava ali e o príncipe do reino da Pérsia tentou me resistir, e ficamos naquela batalha, e logo veio quem? Miguel, um dos primeiros príncipes. Veja também que Miguel ainda não era o arcanjo Miguel, que Miguel também foi crescendo na caminhada. Se você olhar a história, Miguel tornou-se o defensor de Jerusalém. Ele era um dos príncipes, um dos primeiros príncipes, mas com suas missões e fidelidades, idas e vindas, fidelidade ao Senhor Deus, ele foi o quê? Também crescendo diante do Senhor. O que são os anjos, gente? Espíritos ministradores. Hebreus está escrito isso. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E quando eu vejo que esse príncipe da Pérsia resistiu ao anjo que vinha com a resposta, eu vejo também que assim como há qualidades de demônios, a Bíblia não diz que existe uma casta de demônios que não sai se não for por intermédio do jejum e da oração. Também existem, irmãos, qualidades de anjos, uns mais fortes, outros menos. E este que veio trazer a resposta para Daniel era nutrido por suas palavras, por aquilo que Daniel dizia em sua oração. E aí é o que eu pergunto a você: o que nós temos sido depois de termos orado ao Senhor? Nós somos nutridores da força do anjo, ou somos aqueles que sugam sua força? Porque a resposta vem dependendo das palavras que os nossos lábios continuam dizendo. Alguns saem dos limites. Eu não vou orar mais não, eu já orei, não foi e tal. Ele sai do limite, aí para. Resultado, o anjo não pode chegar até ele. O anjo não se achega, o anjo não se aproxima. Por isso o anjo chegou para Daniel todo feliz: homem muito amado, você é muito querido, porque apesar desta luta e tudo que aconteceu, eu vim por causa das tuas palavras. Desde o dia que você propõe no coração, irmãos, orar sobre aquilo que Deus lhe prometeu, a resposta vem. Só que aí eu preciso levar essa luta, eu preciso levar essa batalha, eu preciso levar essa luta em oração, eu preciso levar essa batalha, irmão, sabe, com essa guerra. Daniel ficou jejuando, Daniel esteve jejuando, Daniel esteve orando. Cada vez que eu e você jejuamos, o que acontece conosco, gente? A nossa carne é quebrantada, e quando nossa carne é quebrantada, Deus tem uma liberdade maior sobre as nossas vidas. Daí a necessidade do jejum, sim. Daí a necessidade, irmãos, de estarmos quebrantando a carne, para estarmos sensíveis à voz do Senhor. Quando nós a quebrantamos a nossa carne, nós estamos também quebrando as forças dos nossos inimigos. Se a pessoa não faz um jejum, ela precisa fazer alguma coisa. Se ela não faz um jejum, se ela não quebranta a sua carne, ela continua o que, irmãos? Com tudo que a carne quer, ela continua dando forças ao inimigo. Quando nós jejuamos, nós ficamos acessíveis à ação de Deus. Daniel ficou esses dias todos. Paulo, por exemplo, ainda era Saulo e queria uma resposta de Jesus. Ele passou 2 dias o quê? Jejuando e orando. Jejuando e orando. Quem sabe a resposta até já veio, mas como a nossa carne está gritando ainda, como a nossa carne ainda talvez continua tendo controle sobre as nossas ações, irmãos, nós não conseguimos ouvir o que Deus nos disse. Nós não conseguimos ouvir. Vem até o temor, sabemos que é a palavra de Deus, mas não conseguimos ouvir o recado. Quem foi que ouviu o recado aqui? Só Daniel e os amigos que estavam com ele. Caíram, fugiram. Veio sobre eles o temor, mas eles não ouviam nada. A pessoa, ela vem para a igreja, até tem o temor, e vai lá e tal, e até ouve, ora como todo mundo, mas na hora da revelação, na hora que Deus está falando, na hora que a palavra do Senhor Deus está se revelando, alguns não entendem nada. Nada.
Nada. Em alguns casos entende aquilo que imagina que lhe convém. Não, pastor, estou fazendo, ainda espiritualiza, né? Estou fazendo o que a Bíblia diz, estou colhendo o que é bom, jogando o que é ruim fora. Então tá bom. O Daniel ali, irmão, sensível à voz, foi o que pôde o quê? Ouvir todas as palavras. E o anjo lhe falou da revelação, o anjo lhe falou da libertação. Termina comigo aqui, versículo de número 14. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Eram os últimos dias do cativeiro. E mais, porque a visão ainda é para muitos, ou seja, era o livramento do povo do cativeiro, e também a visão, irmãos, da restauração, da vinda do Senhor, arrebatamento da igreja e tudo mais. Deus falou com Daniel. Daí a importância de estar com a carne o quê? Em submissão à vontade do Senhor. Mas por que nós meditamos tudo isso? Porque Daniel, numa terra estranha, sendo a princípio tratado como escravo, sem direito a coisa nenhuma, a não ser fazer a vontade do rei, Daniel teve paz em meio a tantas lutas. Daniel conseguiu ter paz mesmo dentro da cova dos leões, e Daniel nunca deixou de prosperar na Babilônia. Sabe por quê? Dentro dos nossos limites haverá paz e prosperidade. Tá? Salmo 122:7, vamos lá, onde nós começamos, para orarmos. 122:7, ele diz: que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Haja paz. O que Cristo lhe deu não pode ser perdido. Ele comprou com seu sangue. Ele pagou um preço muito alto. O que Cristo nos concedeu, nós não podemos jogar fora. Ele nos deu. Eu te dou a minha paz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu te dou. Não perca ela por nada, não. Não deixe a atitude das pessoas roubar a tua paz. Não deixe as tramas de morte. Tramaram contra Daniel, tramaram mesmo. E por essa trama ele foi para a cova dos leões. Você pode dizer, gente, mas é injustiça. Sim. Mas ele não entrou no caminho do injusto. Sofra a injustiça, mas não ande no caminho do injusto. É melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Sofra a injustiça, mas não ande no caminho do injusto. E quando você se apresentar diante de Deus, Deus vai olhar e vai dizer: a inocência em ti. Vai fechar a boca dos leões e vai te livrar do poder do fogo, vai te livrar do poder das fortes águas, vai te livrar da força da tempestade, porque o nosso socorro virá do Senhor. Tá? É no meio da angústia que Ele diz que nos ouve e nos livra. É do meio das tribulações, das circunstâncias, que Ele diz que vai ser conosco. Então, meu irmão, não tenha medo não. Surgiu uma situação, pastor, é muito injusto o que estão fazendo comigo. Ok, não vá pelo mesmo caminho e praticar a injustiça com o injusto, ou ser injusto como ele. Sofra uma injustiça, Senhor, mas o Senhor vai fechar a boca dos leões. O Senhor vai aplacar o poder do fogo, e todos verão o que? A verdade. Todos verão que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, Deus não perdeu o poder dele. Deus não perdeu o domínio sobre a situação. Deus não perdeu a visão. Irmãos, sobre Daniel, por exemplo, Daniel entendeu no meio do seu caminho que os dias iam passando e ele ia se fortalecendo. Por quê? Porque ele seria o intercessor do seu povo. Qual o interesse em Deus de te fortalecer? Qual o interesse em Deus em falar com você? Qual o interesse em Deus de estar sempre comentando sobre um assunto, falando ao teu coração, te despertando na madrugada, falando com você, faça isso, faça aquilo? Qual o interesse em Deus? Deus te escolheu como intercessor, e é a sua oração que Ele vai ouvir, meu irmão. É a sua oração que será ouvida, é a sua oração que o Senhor Deus vai atender. Então não pare diante das adversidades. Não vai resistir nem o mal. Nada vai impedir. A resposta de Deus vem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos?